Impressionante descarga elétrica atinge de vermelho o céu noturno dos Estados Unidos. Os clarões, conhecidos como espectros vermelhos ou sprites, duram meros milissegundos e são provocados por descarga elétrica que ocorre na parte superior de uma nuvem de tempestade de altitude entre 50 e 90 quilômetros. O fotógrafo norte-americano Paul Smith publicou em sua conta do Facebook várias fotografias impressionantes que mostram um raro fenômeno atmosférico conhecido como sprites, caracterizado por um intenso brilho carmesim e que pode adquirir várias formas. Os clarões criados pelos raios que atingem as nuvens de tempestade duram poucos instantes, por isso são tão difíceis de observar e ainda mais complicado registrar suas imagens. Este fenômeno possui todo entre 5 e 10 km de largura, dura entre 10 e 100 milissegundos, com a agência Sputnik Brasil. IPCS recua em 5 das 7 capitais pesquisadas pela FGV. 2 cidades registraram alta da taxa Brasília ao passar de 0,54% para 0,79%. O Rio de Janeiro é de 0,56% para 0,67%. A inflação média pelo índice de preços ao consumidor semanal do IPEC-S recuou em 5 das 7 capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Na passagem de maio para julho, a maior queda foi observada em Porto Alegre, 0,66 ponto percentual ao passar de 1,9% em maio para 0,43%. Outros locais como a queda na taxa foram Salvador, 0,50 ponto percentual ao passar de 1,20% para 0,70%. Belo Horizonte, 0,09 ponto percentual ao passar de 0,56% para 0,47%. Recife, 0,09 ponto percentual ao passar de 0,76% para 0,67%. E São Paulo, 0,04 ponto percentual ao passar de 0,78% para 0,74%. Por outro lado, 2 cidades registraram alta da taxa Brasília, 0,25 ponto percentual ao passar de 0,54% para 0,79%. E o Rio de Janeiro, 0,11 ponto percentual de 0,56% para 0,67%, com a Agência Brasil. A LERJ autoriza a convocação de aprovados em concurso do Estado feito em 2013. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, aprovou em discussão única nesta quinta-feira o projeto de lei 3.287/20, de autoria do deputado Bruno Dauweiler, PSC, que autoriza o governo do estado a convocar os aprovados no concurso para o cargo de especialista em política pública e gestão governamental, EPPGG, realizada pelo Poder Executivo em 2003 e homologado em 2014. O projeto segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para decidir pela sanção ou veto. O prazo de validade do concurso de 2013 encontra-se suspenso em razão da publicação da Lei 7.483/16, com a nova redação dada pela Lei 8.391/19. Os aprovados neste certame podem ser convocados para a realização do curso de formação, respeitando o quantitativo de vagas para o respectivo cargo a registro de 99
vacâncias neste cargo, número aproximado de aprovados, aguarde a convocação para o curso de formação respectiva, posse justifica o autor. Mais um prédio em Washington desaba, deixa uma pessoa presa e outras feridas. Desabamento ocorreu nesta quinta-feira 1º, por volta das 15h30, no horário local, segundo John Donnelly, diretor assistente dos bombeiros. Equipe de busca e resgate tentava retirar do meio em escombros um trabalhador preso dentro de um edifício parcialmente construído de 5 andares que desabou durante uma tempestade em Washington. Mais 4 trabalhadores foram removidos do local pouco tempo depois do desabamento na capital norte-americana, que ocorreu nesta quinta-feira 1º, por volta das 15h30 no horário local, segundo John Donnelly, diretor assistente dos bombeiros. Os trabalhadores resgatados foram levados a um hospital local e 8 quilômetros do Capitólio. Nenhum deles corria risco de morrer, disse Donnelly. O trabalhador preso nos escombros estava consciente, em contato com as equipes de bombeiros que tentam resgatá-lo, afirmou o diretor. Estamos conversando com ele e vejo isso como uma coisa boa. Na semana passada, uma torre residencial desabou em Surfside, na Flórida. Enquanto a maior dos moradores dormia, a equipe de resgate já recuperou 18 corpos. Dizem que 145 pessoas ainda estão desaparecidas, com a Agência Brasil. PGR pede para a CTF processar Bolsonaro por prevaricação no caso da Covaxin. A Procuradoria-Geral da República, PGR, pediu nesta sexta-feira, 2, a abertura de um inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação no caso da vacina indiana Covaxin. O pedido acontece após a ministra Rosa Weber, do CTF, cobrar posicionamento da PGR sobre a notícia crime apresentada por senadores ao CTF por conta das possíveis irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. Fatos analisados na CPI da Covid. A PGR havia pedido para aguardar a conclusão da CPI, mas a ministra afirmou que a apuração da comissão não impede a atuação do Ministério Público Federal, MPF. No documento, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, alerta que é preciso esclarecer as circunstâncias do eventual aviso que o Bolsonaro teria recebido para confirmar se houve crime. Caso fique provado que Bolsonaro teria mesmo que ter agido pelo fato de o crime ter sido cometido por funcionários públicos, pode ser configurado o crime de prevaricação. Medeiros escreveu ainda que, além da dúvida acerca da titularidade do dever descrito pelo tipo penal do crime de prevaricação, era preciso também confirmar indícios de satisfação de interesse ou sentimentos próprios dos apontados autores do fato. O vice-procurador-geral da República quer os depoimentos dos envolvidos na denúncia, entre eles Bolsonaro e os irmãos Miranda. Sobre o depoimento de Bolsonaro, o CTF ainda não divulgou se pode ser prestado por escrito ou apenas por via presencial, com a agência Sputnik Brasil. Moraes, do CTF, aperta o cerco aos bolsonaros com a abertura de novo inquérito. O objetivo do novo caso é apurar a verdadeira organização criminosa que tem nítida finalidade de tentar contra a democracia, segundo o ministro. O ministro Alexandre de Moraes, do CTF, Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento do inquérito dos atos antidemocráticos e a abertura de outra investigação para apurar a existência de uma organização criminosa digital voltada a atacar as instituições
a fim de abalar a democracia. No dia 4 de junho, a PGR, Procuradoria-Geral da República, havia pedido o encerramento da apuração sobre os atos antidemocráticos no Supremo, sob o argumento de que os investigadores não encontraram provas contra autoridades com foro especial. Além disso, solicitou o prosseguimento das investigações de 6 casos em primeira instância. Agora, o ministro atendeu o pedido de arquivamento, mas determinou a instauração de outro inquérito que terá duração inicial de 90 dias. Segundo o magistrado, o objetivo é apurar a presença de fortes indícios significativos, provas apontadas à existência de uma verdadeira organização criminosa de forte atuação digital, com núcleo de produção, publicação, financiamento e político absolutamente a produção, publicação e financiamento político absolutamente semelhante àqueles identificados no inquérito 4.781, com a nítida finalidade de atentar contra a democracia do Estado de Direito. O inquérito dos atos antidemocráticos foi aberto em abril de 2020 para investigar aliados do presidente Jair Bolsonaro sem partido, envolvido com a manifestação que defendia o fechamento do STF e do Congresso Nacional, além da volta da ditadura militar. O pedido de abertura da investigação foi feito pela PGR um dia depois que o chefe do executivo participa de uma manifestação em frente ao QG do Exército. Em 8 meses de apuração, a partir de buscas e quebras de sigilo bancário e telemático, a Polícia Federal coletou informações sobre influentes nomes do bolsonarismo, como ex-secretário de Comunicação Fábio Van Garten, e blogueiro Alan dos Santos e o empresário Otávio Fancore. A PF defendeu aprofundamento das investigações em dezembro. A Procuradoria, por sua vez, levou 5 meses para se pronunciar e seguir a linha contrária da polícia, e o órgão pediu ao Supremo arquivamento do caso perante o tribunal, e manifestação ocorreu às vésperas da abertura da vaga no STF para a qual o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, quer ser indicado, com a Folha Expresso. Incêndio devasta a vila canadense de Lytton. Fogo começou após 3 dias de calor implacável. Depois de 3 dias de calor implacável, a vila canadense de Lytton foi atingida pelas chamas que devastaram a localidade. Mais de 1.000 pessoas fugiram das suas residências. As autoridades procuraram agora prestar ajuda urgente à comunidade. Não há confirmações de mortes. O fogo se alastrou rapidamente a toda a localidade e as autoridades não tiveram tempo de organizar a retirada de moradores de edifícios e casas, segundo o jornal The Guardian. Os moradores viram colunas de fumaças encobrindo as colinas e carregaram o que puderam ao abandonar o local. As chamas destruíram a maioria das habitações e algumas estruturas centrais, como a estação central de ambulância e o destacamento da Royal Canadian Mounted Police RCMP na vila de Fraser-Caillon, na província canadense de Colômbia Britânica. Um membro do governo local disse à TV CBC News que o fogo atingiu 90% da localidade. Nas redes sociais, habitantes de 250 moradias procuram informações sobre familiares e amigos, animais de estimação. Desafio das autoridades é tentar confirmar para onde os moradores se deslocaram ou tentar conectá-los com as famílias
Vila de Lytton, localizada a 260 quilômetros de Vancouver, registrou na última terça-feira, 27, 49,6 graus Celsius. Estamos recebendo chamadas de pessoas à procura de familiares e amigos. É muito difícil devido às falhas na rede elétrica e à desativação nas redes de telefonia móvel, mas estamos trabalhando para resolver a situação, afirmou Scott Hildebrandt, o diretor administrativo da Thomson Nicola Regional Distrito ABC News. Em comunicado, a polícia montada de Lytton afirmou que não é seguro regressar à localidade. Mais de 100 polícias foram destacadas para ajudar na investigação. A situação continuamente avaliada é quando for seguro. Entraremos na área para realizar buscas de pessoas feridas desaparecidas. Delaney McDonald, comandante da RCMP. O ministro da Defesa Federal, Ajit Saja, afirmou que o governo federal trabalha como o governo da Colômbia Britânica sobre a forma de prestar apoio. Veremos formas de apoio necessário para a reconstrução, acrescentou Ajit Saja. Afirmou que o governo federal trabalha com o governo da Colômbia Britânica sob forma de prestar apoio. Veremos a forma de apoio necessária para a reconstrução, acrescentou Tichaja. Um vídeo feito por habitante divulgou pelo CBC News mostra a população fugindo da localidade com as chamas destruindo vários edifícios. Ruínas carbonizadas eram que restava na principal rua da vila. Bancos abandonam Ipanema. Só na rua Visconde de Pijará, em Ipanema, o Bradesco fechou 3 agências, 2 que eram do HSBC, comprado em 2016, e uma própria na Praça General Osório. A pandemia da Covid-19, ao reduzir a frequência nas agências bancárias até às 14 horas, foi capitalizado pelo Banco Brasileiros Privado Estrangeiro Estatais para forçar os clientes a operarem via internet, especialmente pelo celular, e o resultado já pode ser visto em Ipanema, Leblon, os 2 bairros de alto poder aquisitivo no Rio, e ao longo da Copacabana, dezenas de agências foram fechadas com demissões de bancários e de segurança. Só na rua Visconde de Pirajá, o Bradesco fechou 3 agências, 2 que eram do HSBC, comprado em 2016, e uma própria na Praça General Osório. Agora, apenas 3 agências do banco, sendo que a da esquina com Maria Quiteria cortou as caixas para atendimentos de pessoas, só caixas eletrônicos, que por sinal diminuíram nas 2 outras restantes. O Itaú, que chegou a ter 12 agências após a fusão com o Unibanco em 2008, incluindo as 4 do Personality reduzidas, as 2 têm agora só 3 agências na Visconde de Pirajá. Quem ganhou espaço neste enxugamento foi o espanhol Santander. Agora, com 4 unidades entre os bancos privados, o Safra tem uma agência e atrai a colônia judaica, como a sinagoga Jacob Safra. Na rua Nascimento Silva 115, original do grupo JF, dono da GBS, tem uma agência assim como o BMG e o Banco Corporativo Sincob, no Fórum de Ipanema. O Banco do Brasil tem 3 agências, incluindo o Estilo para
a clientela de alto padrão na Rua Aníbal de Mendonça, Caixa Econômica Federal, que, além de banco, tem uma infinidade de programas sociais para atendimento ao público, como o FGTS e o PIS, o auxílio emergencial e o seguro-desemprego. Abre mais cedo às 9 horas, como os demais bancos que reservaram o horário de 9 às 10 para atendimento idosos e gestantes, mas encerra o expediente bancário às 13 horas. Questão de cidadania, deveria ter horário mais elástico. Comércio avanço nos bairros. A polêmica que surgiu em décadas recentes, quando concentração bancária foi enxugando o número de agências, dando espaço aos letreiros de farmácia, parece ter ficado para trás. Na verdade, nos anos 90, Ipanema chegou a ter quase 2 dúzias de banco, com agência na Visconde de Pirajá. Com as privatizações e os processos de concentração, desaparecem as agências de Banerjee e Benji, comprados pelo Itaú, Banespa, Santander, Crédito Real de Minas Gerais, privatizado pelo BCN, comprado pelo Bradesco. As funções incorporações fizeram desaparecer Bemerindos, que virou HSBC Nacional, comprado pelo Unibanco Real, Boa Vista, Boston, Citibank, francês e brasileiro, Sudameris Econômico, Noroeste, entre outros. Em bairros como alto poder aquisitivo, a grande concentração de idosos e natural haver grande conveniência de agência bancária como farmácias, pois o alto poder aquisitivo aumenta a expectativa de vida e de uso mais amplo de medicamentos. Felizmente, nem toda agência bancária fechada virou farmácia. Pelo menos em Ipanema, algumas delas fecharam, talvez por excesso, mas em seus espaços surgiram cada quarteirão, laboratórios de análise clínicas. A longevidade exige cuidados especiais com a saúde. Sem shopping com Leblon, Copacabana e Botafogo, apenas com centros comerciais. Ipanema, após a frustrada experiência de 2 grupos de varejo que abriram lojas de rua, fecharam em 2019. A Renner, que aproveitou a pandemia para concentrar operações em shoppings, e as lojas Marisa, que não conseguiu concorrer com vizinha C&A, e a Riachuelo vê com bons olhos chegada ao bairro de Magazine Luiza, instalado em antiga agência do Unibanco, que virou Personality, fechado há mais de 3 anos, vai operar ainda este mês ao lado das Casas Bahia.